Segunda carta de João, capítulo 1, do verso 7 ao versículo 13, nós veremos os falsos pastores e suas heresias. João ele havia falado sobre a igreja, que ela deveria viver na verdade. Agora, ele vai falar sobre os falsos mestres e sobre as suas heresias e como eles agem para enganar as pessoas. Esses falsos mestres eram enganadores. Eles ensinavam falsos ensinos que levavam as pessoas ao erro. Os falsos ensinos deles produziam falsos cristãos, cristãos carnais e mundanos. Verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. João diz que já muitos falsos mestres, muitos enganadores, saíram pelo mundo com o propósito de enganar o povo de Deus. Assim como Jesus enviou os apóstolos e a sua igreja para pregar o evangelho, Satanás também enviou os falsos mestres, os enganadores, para pregar o erro, o falso evangelho, o falso ensino. E esses enganadores iam de casa em casa, nas igrejas, para ensinar o erro, o falso evangelho. Esses falsos mestres enganadores, eles ganham uma grande audiência de pessoas, porque o ser humano prefere ouvir as mentiras do diabo do que a verdade de Deus. E esses falsos mestres, além de serem enganadores, eram anticristos, porque eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Eles pregavam um falso ensino que levava as pessoas ao erro. Esses homens não só negavam a verdade do Evangelho, mas colocaram contra a verdade do Evangelho. Os falsos mestres, que são chamados por João de enganadores e anticristos, eles pregavam e ensinavam outro Evangelho e um outro Jesus, que era contrário ao ensino e à pregação dos apóstolos. Versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. João ele diz que devemos tomar cuidado com esses enganadores, porque eles vêm para tirar aquilo que recebemos. Esses falsos pastores, eles vêm oferecendo aquilo que não temos, para tirar aquilo que recebemos, que é o verdadeiro Evangelho. Esses enganadores não são pastores, são ladrões, e eles não entram pela porta das ovelhas. Esses enganadores, eles entram pela janela. Esses falsos pastores, eles vêm para desviar os cristãos do caminho da verdade e do caminho da salvação. João diz que os irmãos deveriam vigiar por eles mesmos, para não perderem aquilo que eles ganharam, para receberem a inteira recompensa. Jesus ele disse para a igreja de Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Jesus disse no seu sermão escatológico, Mateus 24, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. João diz que quem não fica com o ensino de Jesus e vai além dele, não tem Deus. Os falsos mestres eram progressistas no seu ensino. Porém, os apóstolos eram conservadores. Os falsos mestres queriam desviar os cristãos da verdade, oferecendo um novo ensino e uma nova revelação a respeito de Jesus. Os falsos mestres apresentavam um novo evangelho para os cristãos. Eles diziam que era melhor. Os falsos mestres diziam acreditar em Deus, mas eles negavam Jesus. Esses enganadores não tinham comunhão nem com o Pai e nem com o Filho. Devemos nos manter conservadores à sã doutrina, o ensino saudável.
Ir além de Jesus não é progresso, mas é apostasia. Devemos perseverar no ensino de Jesus. Se você quer avançar no seu conhecimento, medite mais na palavra de Deus. Ela é suficiente. Toda a revelação que Deus tem para nós está registrada na sua palavra. Hoje vemos muitos enganadores acrescentando, tirando da palavra de Deus para enganar as pessoas, e por elas não permanecerem na palavra, elas são facilmente enganadas. Verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. João ele alerta os cristãos para não receberem os falsos mestres na sua casa e nem na igreja. Receber um falso mestre era ser conivente e cúmplice dele. Receber esses falsos mestres, esses enganadores, seria a mesma coisa que receber o diabo. Naquela época as pessoas eram muito hospitaleiras e eles se aproveitavam disso para se infiltrar nas casas e nas igrejas, buscando proveito material e disseminar o erro no meio da igreja. Esses falsos mestres negavam a encarnação de Jesus. Respeite as pessoas, mas não ofereça hospitalidade nem